Agora são 6 horas mais 17 minutos. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro. São 6 horas mais 17. Como disse, estamos começando mais um programa Debate Esportivo através do Face Beto Pompeia e também, na sequência, vocês podem começar a assistir também através do YouTube. E hoje vamos falar sobre o jogo de ontem, cheio de polêmicas, entre o Flamengo contra a equipe do Internacional. Já está jogando nesse momento, Palmeiras também está jogando pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar com o Santos, né? Que o Santos finalmente definiu aí a contratação do seu técnico. E o Botafogo, que joga também hoje também aliás, o São Paulo pega o Botafogo de olho no G4. E vamos falar do Corinthians, que acabou empatando com a equipe do Vasco da Gama, e também como está a situação do Campeonato Brasileiro, que poderia ter decidido ontem, mas vai ser decidido no domingo. E hoje teremos a participação dos nossos analistas esportivos, Vander Ribeiro e Bruno Alexandre. Programa Debate Esportivo, que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia e, na parte técnica, Gabriel Almeida Bernardes. Debate Esportivo, que tem o apoio da Revistaria do Pedrinho, onde você encontra os principais jornais, as principais revistas. Revistaria do Pedrinho, que fica na Cucide Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Pitbull Funilaria e Pinturas. Tira Risco Micropinturas, restaurações em carros antigos. Pitbull Funilaria e Pinturas fica na Avenida José Pérez Mendes, 429, telefone 33019105, no Concórdia 1, naquela avenida que sai lá no Hospital da Unimed. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente José Roberto da Cunha. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas, em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em breve, Alameda Tintas na cidade de Birigui. Em Araçatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes, e os telefones é 36231997 e 991097284. Bicicletas é com a Real Bike, onde você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem juro, hein? 10 vezes no cartão sem juro. Vai lá na Real Bike, na Avenida Mário Covas, 2599, telefone 3621-1150, em frente da antiga Cobrac. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, telefone 36225482, ali em frente à Praça São Joaquim. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos, Rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com Aloysio Pereira Barreto, e os telefones é 36212405 e 997417500. Atenção, o Alto Posto Ibirapuera agora está abastecendo pelo AME Digital e você ganha 10% no cashback. E tem aí o seu dinheiro de volta dentro do aplicativo. Somente lá no Posto Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera 494. É isso aí, abraço para o meu amigo Edgar. E já estão apostos dentro dos seus camarins, nas suas residências, né? Bruno Alexandre e Vander Ribeiro. Primeiramente, os cumprimentos do Bruno Alexandre. Boa tarde e noite, Bruno. Tudo bem? Acabou o sufoco aí no jogo de ontem? Boa tarde, Beto. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Vander. Tudo tranquilo, Beto. Tudo no normal. Flamengo líder. Beleza. A galera que está acompanhando aí o programa pelo Face, programa do Beto Pompeia, a toda a galera aí que gosta do esporte, um forte abraço, Pompeia. Quero mandar um abraço pro Edi Leite, grande Edi Leite, que mexe com propagandista, mexe com propaganda, né? O Edi Leite, lá da cidade de Guararapes, uma pessoa espetacular, inclusive que ele fez toda a chamada do nosso programa aqui, do direitinho, mas logo ele vai estar mandando todos esses áudios aí, para a gente divulgar aí, que se você precisar aí de um trabalho aí, né?
de visual, de propaganda, tanto foto como imagem, né? O Edi Leite, nosso grande amigo, lá na cidade de Bilac, e vai trazer mais detalhes para a gente divulgar. Também o Marcelo Crescêncio, o Cássio Cardoso, a Ana Cláudia Lemos, o pessoal já está todo mundo aí, né, já ligadinho para acompanhar o programa Debate Esportivo. Mas vamos falar dessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que a expectativa, né, Bruno e Vander, era sobre o jogo do Flamengo contra a equipe do Internacional. Se o Internacional vencesse, já era o campeão brasileiro. Um empate decidiria na última rodada, e mesmo com a vitória do Flamengo, a decisão ficou agora para quinta-feira aí, mesmo porque o Flamengo pega o São Paulo no Morumbi e o Inter recebe a equipe do Corinthians. Mas vamos analisar esse jogo do Flamengo contra a equipe do Internacional. Muita reclamação, realmente, principalmente aí com o árbitro da partida, que acabou aí expulsando aí o jogador da equipe do Inter, né? Assisti todos os programas ontem, depois do jogo, hoje também, foi unânime, todo mundo achou que o jogador, o Rodinei, né, que foi expulso, pelo menos devia ter recebido o cartão amarelo aí para ter continuado na partida. Mas vamos analisar o jogo, a saber, começando com o Bruno Alexandre, como é que você viu esse jogo do Flamengo, essa vitória do Flamengo e também toda essa polêmica aí em torno aí da expulsão aí do jogador da equipe, o Rodinei, da equipe do Internacional, o Bruno. Roberto, foi um bom jogo. Um jogo que teve várias alternativas dos dois lados. O Inter poderia ter aberto até 2-0. E o Flamengo foi se encontrando. O Inter começou melhor, teve um pênalti marcado a seu favor. Depois o Flamengo foi se encontrando na qualidade do Flamengo e fez o gol de empate numa bola lá com o Arrascaeta. E chegou ao gol da vitória com o Gabigol, né, que está fazendo muito gols agora nessa reta final, ajudando o Flamengo. E a polêmica do lance foi a expulsão do Rodinei, que, para mim, na minha opinião, e eu assisti também outros comentários falando a mesma coisa, que não era nenhum absurdo ele ter sido expulso. O absurdo, se está gerando uma polêmica, porque achou que era para amarelo. Só que a gente está falando de uma interpretação do juiz. Ele interpretou vermelho porque foi chamado pelo VAR. Aí estão falando, teve o mesmo lance Inter e Grêmio, que foi o mesmo árbitro que ele não apitou um vermelho claríssimo também. Só que lá ele deu um amarelo porque ele estava muito mais perto da jogada do que estava no jogo do Flamengo e Inter, e ele não foi chamado pelo VAR do jogo Inter e Grêmio. Ele foi chamado no VAR no jogo Inter e Flamengo. Ele foi lá e, com a revisão, ele entendeu que aquela entrada era para um vermelho. A gente tá todo mundo criticando o árbitro. Agora, foi o primeiro lance desse que tivemos vermelho no Campeonato Brasileiro? Não. Teve vários lances iguais a esses que foi vermelho também do mesmo jeito. Até no jogo Palmeiras e Corinthians, o Jô foi expulso por um lance igual. Então, não é um absurdo a pessoa ser expulsa por um lance daquele. Então, acho que é muito mais chororô do Inter. Eu acho que o Rodinei foi imprudente em fazer aquilo lá. Dava para tirar o pé, ele foi com a perna muito estendida. Se ele não está com a perna tão estendida aí, na hora que o Felipe Luiz toca na bola, ele recolhesse o pé, não teria acertado. Agora, é um erro, não é um erro de arbitragem, é interpretação. Ele foi lá, viu no vídeo e interpretou. Agora, acabou, não é um erro. Não, tudo bem, a sua opinião, né? Essa é a sua opinião, mas eu queria saber do Vando, mesmo porque o Rafael Claus, hoje, na minha opinião, na opinião de todos, que é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Só que ele foi convicto. Você vê que, inclusive, ele nem apitou a falta, nem amarelo ele ia dar no lance. Nem amarelo ele ia dar. Não, exatamente. Aí o VAR interferiu, interferiu lá de fora e ele acabou indo lá consultar o VAR e acabou se levando ao VAR. Porque ele estava perto do lance. Ele viu todo o lance, você vê que ele não ia nem dar amarelo. Tá entendendo? Nem dar amarelo. E ele acabou depois aí dando o cartão vermelho. Tá entendendo? É isso que eu tô falando.
É isso que eu falei para você, ô Beto. Só que ele não estava tão perto da jogada, ele não deu nada, porque o Flamengo estava de posse de bola, a bola sobrou no pé do Bruno Henrique e ele não foi. Como aconteceu em outros casos também, dele não ser chamado. O problema é, quando você é chamado, você tem uma revisão, você tem câmera que você vai olhar por diversos ângulos para você tomar a sua decisão. Foi o que aconteceu aí e não aconteceu em outros jogos. Se ele não é chamado pelo VAR, ele não tinha dado nem amarelo no lance. Nem a Mas falta, ele foi nem a chamado. falta ele ia dar. É. Agora, ele não deu a falta porque o Flamengo ficou de posse de bola. É diferente. certo. Não é que o Flamengo, o Bruno Henrique ficou com a posse da bola. Ele não ia dar falta. Agora, se ele não tivesse o recurso de ver o vídeo, de do VAR ver o vídeo, ele não poderia até não dar nada. Mas como ele teve o VAR interferindo, chamando ele foi lá, viu e interpretou que era para vermelho. Wander, queria saber da sua opinião sobre o jogo e também sobre esse lance. Olha, Pompeia, eu concordo com o ponto de vista do que o Bruno falou, né, que e você também disse, pela mesma linha de raciocínio, que quando o árbitro está apitando, o critério de cartões é critério dele. A gente vê assistindo jogos que o árbitro, numa entrada dura, às vezes é para expulsar de imediato, ele segura, dá um amarelo, tem árbitro que já dá o vermelho no primeiro lance do jogador, aí é bem pessoal, bem criterioso. Eu acho que o árbitro... E outro, tem um detalhe também, a gente vê a imagem pela televisão, ele está mais próximo, ele está ouvindo o que se fala, ele vê, principalmente jogada mais próxima, então é critério. Eu acho que ele achou que deveria aplicar o cartão daquela forma, não tem que reclamar. E o jogo era aquilo, o jogo, a gente esperava um grande jogo, e o Flamengo também, o detalhe é o seguinte, o Flamengo é um time que joga, é um time que deixa jogar. O Flamengo, ao mesmo tempo que é um time difícil de se jogar, é um time fácil, porque eles vão embora para frente. Se você marcar no meio e encaixar o contra-ataque, o Flamengo é um time fácil de bater. Se você tiver um meio-campo forte e você tiver um jogador que sabe definir na frente, porque o Flamengo do meio para frente, quando vai embora, ele ataca em bloco. O Flamengo é um time que joga e deixa jogar. E foi o que aconteceu, o Bruno definiu bem. O Inter teve chance de abrir 2-0, mandou bola na trave. Por quê? Porque o Flamengo joga e deixa jogar. O Flamengo, para mim, é um excelente time, mas dá muito espaço para o adversário. Se ele pegar um time certinho, Flamengo mesmo, se pegar o River, igual o Palmeiras pegou um time que sabe atacar, dificilmente o Flamengo ganha. Opinião minha, se o Flamengo pegar um time que sabe jogar, ele se complica, porque ele vai muito para frente. Do meio para frente, o Flamengo é muito avançado. Agora, já antecipando para a última rodada, eu acho que o Flamengo vai levar, porque o Flamengo precisando vencer o São Paulo no Morumbi. Eu acho que o Inter vai vencer o Corinthians, vai fazer a parte dele, e o Flamengo eu acho que vence, no mínimo empata com o São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Flamengo e o Inter, e o Flamengo e o São Paulo, o Inter e Corinthians. Mas acontece o seguinte, que até o próprio Felipe Luiz até não acreditou que o jogador Rodinei levou o cartão vermelho, porque realmente ele não foi maldoso na jogada, ele foi simplesmente para tentar tirar a bola e que acabou atingindo o jogador Luiz Felipe, está entendendo? Na minha opinião, eu acho que o amarelo estava de bom tamanho, inclusive o Inter acabou sendo prejudicado nesse lance, mesmo porque 3 minutos do segundo tempo, jogou segundo tempo com 10 jogadores, favoreceu a equipe do Flamengo, aí o Flamengo teve mais espaço, foi em cima, e o Inter se recolheu para tentar aí nos contragolpes buscar o segundo gol, que acabou não acontecendo. Teve no primeiro tempo, como teve aí bola na trave, poderia ter abrido 2-0 no primeiro tempo, porque enquanto ele estava com 11 jogadores em campo, estava jogando de igual para igual e realmente estava dificultando a situação do Flamengo dentro do Maracanã. Agora, há interpretações, mas
até o próprio árbitro da TV que estava transmitindo lá, né, o comentarista de árbitro, mesmo disso, é jogo, é cartão amarelo, todo mundo cartão amarelo. Eu acho que o Rafael Claus se precipitou, é um bom árbitro, não resta a menor dúvida, hoje, na minha opinião, o melhor árbitro do futebol brasileiro, mas ele acabou aí com essa expulsão, não digo que estragou o espetáculo, mas não resta dúvida que acabou e que prejudicou bastante a equipe do Internacional. De repente, o Internacional com 11 também poderia ter perdido o jogo para o Flamengo. O Flamengo é uma grande equipe, poderia ter perdido o jogo, mas com certeza as coisas seriam mais difíceis aí. Por isso que eu acho que, na minha visão, né, eu acho que foi muito precipitado, ele foi muito duro para dar a expulsão aí para o Rudinei, aplicando o cartão vermelho. E o Rudinei que teve aí, que um empresário, torcedor do Inter, que pagou a multa de 1 milhão, e 1 milhão desse que ficou caro, hein? Não é verdade? Ô, Pompé, se ele tivesse lembrado do 1 milhão que o cara desembolsou, né? Talvez ele se segurava e não era expulso, né? É que ele não lembrou na grana que o cara gastou, né, Pompé? Se ele tivesse lembrado, puxa vida, para mim jogar esse jogo, estou valendo 1 milhão só por esses 90 minutos. Se ele lembrasse do patrocinador, talvez ele dava uma segurada, né, Beto? Mas ele não foi na jogada por maldade, né? Não foi. Ele não foi por maldade, né? Foi por maldade. Você foi muito feliz no seu comentário quando você falou que o Inter jogando com 11 poderia até perder para o Flamengo da mesma forma, mas o Inter estaria com igualdade no número de jogadores, né? E complementando o que você falou, será que fez falta, Pompeia? Porque o jogo foi amarrado mesmo assim, o Inter com 10 foi 2-1 na chincha ali, como diz o Caipira, né? Não, mas foi ali o Flamengo... Mas o Flamengo teve chance de fazer 2, 3, teve chance de fazer, né? Então você acha que a superioridade numérica do Flamengo acabou sendo favorecido, o Flamengo? Bruno, você acha que com 10 jogadores em campo, a equipe do Internacional teve que se retrair para tentar os contra-ataques, queira ou não queira, não viu, Bruno? Prejudicou a equipe do Internacional. Roberto, o Inter saiu perdendo com o negócio? Saiu. Mas culpa de quem? Culpa do próprio jogador. Ele foi imprudente no lance também. Agora, o Roberto Cláudio, como falou, é um lance interpretativo dele. A gente não pode crucificar o árbitro. A gente não pode crucificar o árbitro se ele interpretou que era para vermelho. É uma interpretação dele. Agora, o Inter está reclamando. Por que não está reclamando do gol que ele fez impedido contra o Vasco, que não teve o VAR? Então chororô. O Flamengo também está chorando de alguns lances que aconteceu contra o Flamengo que não deram. Então, cara, se toda hora que a gente for negócio, o jogo vai ser sempre 0-0. Não vai ter resultado. Mas um jogo decisivo. Todo mundo reclama. Um jogo decisivo, sim, né? Mas o lance, aí tipo assim, é o que eu falo assim, é um lance decisivo, um jogo decisivo, tá? No mesmo campeonato aconteceu lances iguais a esse e o jogador foi expulso? Foi. Então, peraí. Então, só porque era uma final, não posso dar o vermelho? Se no outro lance eu posso dar vermelho? Então, não é por aí que vai interpretar uma regra de arbitragem. Mas o que se no primeiro jogo eu dou um vermelho por essa mesma entrada, aí no jogo final não vou dar porque é um jogo final. Não, o jogador que se retraia. É a mesma coisa. A gente não fala aqui. Veja bem, o pênalti que o Flamengo tomou. A imbecilidade do Gustavo Henrique. Ele não sabe que tem câmeras apontando para todo momento para ver essas coisas dentro da área. E o jogador ainda consegue fazer um pênalti puxando a camisa, aí a gente vai criticar o árbitro que deu o pênalti? Não. Mal foi o Gustavo Henrique que fez o pênalti. E para a mesma coisa. Ô Beto, oi. Ô Bruno, eu acho que o Bruno foi muito feliz em fazer esse comentário com relação às câmeras agora com o advento do VAR nos jogos. O jogador está demorando para assimilar esse detalhe. O Bruno foi muito feliz ao falar, hoje o jogo é um Big Brother. Você vê jogador puxando camisa na área, você vê jogador puxando o cara pelo braço. Ô, meu amigo, se o árbitro não vê, o VAR pega o pênalti. É igual o Luan na final do Mundial lá contra o time do México.
Meu Deus do céu, que jogada mais bizonha. O árbitro estava perto e já viu. Se o árbitro não tivesse visto, o VAR ia pegar ele puxando o cara pelo braço. Os jogadores têm que se conscientizar que agora é um Big Brother o jogo. Se puxar a camisa, o VAR está vendo. Se puxar pelo braço, se entrar duro é pênalti. O jogador não assimilou. O jogador, para mim, duas coisas que ele tem que fazer. Saber que agora tem o VAR, que ele tem que jogar com mais cuidado. E outra coisa que eu acho ridículo em jogador de futebol, quando eu estou assistindo o jogo, dá vontade de desligar a televisão, jogador que faz gol, tira a camisa e joga no chão. Os árbitros estão dando amarelo. Se eu fosse árbitro, eu dava vermelho. Que coisa mais ridícula. O cara faz o gol, joga a camisa no chão, fica lá pelado. Pelo amor de Deus. Sou árbitro de futebol. Nessa parte aí, viu, Wander? Até eu não critico o árbitro, porque a regra é para se dar amarelo. Mas eu acho que os dirigentes. Eu sou árbitro. Não, os dirigentes dos clubes que tinha que dar punição, mesmo na hora que o cara faz o gol, que é a hora de aparecer o patrocínio do patrocinador, o cara tira a camisa. Tá entendendo? Não, mas se eu fosse árbitro, Pompeia, sabe o que eu fazia? Se eu fosse árbitro, eu chamava os dois capitães, falava em tom de voz alta para o jogador ouvir. Se fizer o gol, sair para comemorar. Se tirar a camisa, eu dou vermelho. Mas não pode. Eu não dou amarelo. Não, comigo é diferente. Mas a regra é diferente. O cara para. A regra é amarelo, não é vermelho. Não, mas você pode dar por indisciplina. Não, mas aí não. Você pode dar. Não, a regra é amarela. Não, mas você pode dar. Você pode alegar que o cara falou alguma coisa, que ele saiu para fora da linha. Mas você pode dizer que até hoje. E outra, ainda mais se você falar para os capitães, eles seguram. Mas nenhum árbitro até hoje deu vermelho. É amarelo. A regra não, eu faria diferente. Eu sou árbitro, eu dava vermelho. Eu acho ridículo. Não, tá certo. É ridículo. E você falou tudo, Pompeia. Você falou tudo. Os dirigentes, as comissões técnicas, têm que orientar. O patrocinador paga caro. É hora que as câmeras vão em cima, que nós temos que vender o produto, ajudar o nosso patrocinador que nos ajuda. Você falou tudo. É a hora que a câmera vai em cima, que mostra o jogador, ele está sem camisa. É verdade. É o fim da picada. Quero mandar um abraço para o amigo Rodrigo Beiço. Rodrigo Beiço, um abraço para a minha cantora Nara Pereira, Daniel Valério, grande Danielzinho, Zemos, um abraço para o Zemo, o Edi Leite, propagandas lá de Penápolis, de Bilac, o Marcelo Crescenso, Cássio Cardoso, a Ana Cláudia, também está o pessoal tá ligadinho, meu amigo Domingos Toquetão, grande Domingos Toquetão. Ô, Pompeia, mandar um abraço pro Toquetão, hein? Grande Toquetão. Domingão. Funilaria e Pintura. Você manda um abraço. Ô Pompeia, você esquece de mandar um abraço pro Toquetão, a hora que ele for no evento, ele não te dá mais carona, hein? Pitbull Funilaria e Pintura. Tira risco, micropintura, restaurações de carro. Pitbull Funilaria e Pinturas fica na Avenida José Pérez Mendes, 429, ali do Concórdia 1. Telefone 3301-9105. Se você quiser ficar por dentro das notícias da sua cidade, do Brasil, do mundo, vai até a Revistaria do Pedrinho. A Revistaria do Pedrinho fica na Cocide Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Sindalco, Sindicato dos Trabalhadores, nas indústrias químicas, farmacêuticas e da fabricação de álcool, bioetanol e biocombustível. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente José Roberto da Cunha. Falou em tintas com Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São 4 lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Araçatuba. Em breve na cidade de Birigui. Em Araçatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes. Os telefones 36231997 e 991097284. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em 10 vezes no cartão sem acréscimo, hein? 10 vezes no cartão sem acréscimo. Vai lá na Real Bike, fala com o nosso amigo Vanderlei Bacalá, fica na Avenida Mário Covas, 2599, em frente da antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos, também financia. Tabata Veículos, Rua Cristiano Olsen, 1295, esquina com a Cristiano Olsen. O telefone é 3621-2405 e 99741-7500. Alto Posto Ibirapuera.
no Alto Posto Ibirapuera, agora você abastece pelo AME Digital e ganha 10% do cashback e tem seu dinheiro de volta no aplicativo. Alto Posto Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 949. Bem, tá aí, vitória. Ontem era para ter saído o campeão, se o Internacional ganhasse, mas você pode continuar participando, hein? É quinta-feira, o jogo é quinta-feira. Então você tem até quinta-feira antes do jogo para participar. Quem será o campeão brasileiro? Internacional ou a equipe do Flamengo? Quem será o campeão? E você estará participando do sorteio desse kit churrasco, dessa faca e dessa shire, um oferecimento lá do meu amigo José Roberto da Cunha, presidente do Sindal. Então você está aí, o ganhador, né? É lógico que vai ter vários ganhadores, e aí nós estaremos sorteando entre os ganhadores aí essa faca, essa shire aqui para um churrasco aqui, oferecimento da Sindalco. E também você estará também, também isso aqui, deixa eu pegar aqui, 2 lanches com hambúrguer artesanal lá do Dogão Lanches, hein? 2 lanches com hambúrguer artesanal do Dogão Lanches da Rua Regente Fezó 422. E também uma deliciosa pizza do Anselmo Lanchonete e Restaurante. Então tá aí uma deliciosa pizza do Anselmo Lanchonete e Restaurante. Então liga, participa, pode ser através do WhatsApp 997122330 ou também através do Face aqui, você pode dar o seu palpite. Agora o seguinte, Bruno e Ivander, quinta-feira é a final. Quinta-feira, São Paulo joga no Morumbi, recebe a equipe do Flamengo e o Corinthians vai até o Sul enfrentar a equipe do Internacional. Agora, aquela disputa, né? Porque a equipe do São Paulo ainda está brigando aí pelo G4 da Libertadores ainda, né? E, de repente, o empate no Flamengo, lógico que o Internacional vai torcer por empate no Flamengo e uma vitória dele no Corinthians, aí dá a equipe do Internacional. Como também o Internacional está torcendo por uma vitória do Corinthians, o Flamengo está torcendo por uma vitória do Corinthians diante do Inter, e é lógico, e uma vitória diante de São Paulo e diante da equipe do Tricolor. Quero saber da opinião de vocês aí. É lógico que quinta-feira sai o campeão. Bruno, como é que você vê aí? Flamengo e São Paulo no Morumbi, Inter e Flamengo lá em Porto Alegre. Roberto, o São Paulo não está mais disputando o G4, porque hoje, quer dizer o seguinte, só se o São Paulo perder do Botafogo hoje. Exatamente. Porque se o São Paulo ganhar do Botafogo hoje, o São Paulo não pode mais ser alcançado no G4. Não, então, aí não. Aí o já jogo tá, quinta-feira contra o Flamengo. É verdade. Aí o jogo quinta-feira é do mesmo jeito, não vale mais nada para o São Paulo, como o jogo lá no Rio Grande do Sul também não vale mais nada para o Corinthians. E aí o Corinthians já se consolidou na Sul-Americana e o São Paulo se consideraria no G4. Então o jogo de hoje que vai decidir como que o São Paulo vai entrar com o Flamengo. Logicamente que é um clássico, e são 2 clássicos que tudo pode acontecer. Pode acontecer uma vitória do Flamengo, pode acontecer uma vitória do São Paulo, pode acontecer um empate, como lá no Rio Grande do Sul pode acontecer uma vitória do Corinthians, pode acontecer uma vitória do Inter, como pode acontecer um empate. São jogos que, teoricamente, mesmo São Paulo e Internacional não tendo mais nada, São Paulo e Corinthians não tendo mais nada a galgar no campeonato, não é jogo fácil, porque a gente sabe que no clássico, time grande não quer perder, né? Agora, o único que depende de si só é o Flamengo. Se o Flamengo ganhar de 0-0, o Flamengo é campeão. Então eu acho que o Flamengo não vai desperdiçar essa oportunidade de consolidar esse título, mesmo jogando no Morumbi, com todo respeito ao time do São Paulo, mas o Flamengo é melhor, mesmo tendo perdido 3 partidas para o São Paulo esse ano, o Flamengo é melhor do que o São Paulo no momento. Será que não fica aquela expectativa, porque o Flamengo acabou perdendo de goleada para a equipe de São Paulo. E por outro lado, o São Paulo, de repente, não vai querer que o Flamengo faça a festa dentro do Morumbi, né? Exato, Beto. São clássicos que vai acontecer. Pode acontecer de São Paulo ganhar de novo? Pode. Pode acontecer de ter um empate? Pode. Como pode acontecer também o Flamengo ganhar. Ou até empatar aqui e empatar lá.
no Sul. São resultados que não seriam anormais em nenhum campeonato. Como também não é anormal nenhum o Flamengo, com o poderio que tem, o Flamengo ganhar de 1-0, ou até o Flamengo ganhar de 4. Porque a gente vale bem lembrar, todos os jogos que o Flamengo jogou com o São Paulo esse ano, o Flamengo estava desfalcado. Em nenhum momento o Flamengo jogou com o São Paulo com time titular. O Gabigol mesmo não jogou nenhuma das 3 partidas. Agora, né? E fora outros jogadores que estavam machucados, que estava diferente, o formato do Flamengo estava diferente, essas coisas. É um jogo que vai ser muito bem jogado. São Paulo também é uma equipe que deixa jogar também, que sabe jogar, mas eu acredito que o poderio ofensivo do Flamengo quinta-feira vai fazer a diferença. Agora, que eu estava até ouvindo uma entrevista do Mancini, né, que agora vai haver uma reformulação no Corinthians, vai começar a dar oportunidade para a garotada, inclusive já subiu 8 garotos, de repente ele já pode começar, não jogar, porque esses garotos não estão inscritos no Campeonato Brasileiro, né? Mas vai ter uma reformulação. Agora, você acha que o Corinthians, de repente, também por já estar na Sul-Americana, sem Libertadores, você acha que o Corinthians pode entrar um pouquinho mais relaxado diante da equipe do Inter? Eu acredito que não, Beto. Eu acredito que nenhum time entra para perder. Pode até entrar relaxado, sim, mas na hora do jogo o sangue ferve e começa a jogar para valer. Agora, seria um resultado normal o Corinthians perder lá no Sul para o Internacional? Seria. É um placar de 1-0, 2-0, 3-0 natural que possa acontecer. Agora, vale a lembrar e dizer, não adianta chorar por leite derramado. O Flamengo não é campeão porque deixou de ganhar 3 partidas fundamentais em que estava na frente, tomou 2 empates e perdeu um jogo de virada para o Fluminense. O Internacional poderia ser hoje campeão, dependendo só dele, ele perdeu do Sport em casa. Perdeu o título, eu acredito, praticamente perdeu o título pro Sport, né? Perdeu pro Sport em casa. Então, veja bem, o São Paulo, que estava brigando até esse tempo, empatou com o Vasco em casa. Então, são resultados que podem acontecer? Podem. Mas, eu acredito no time que se depende só dele. Porque não vai ficar preocupado. O Flamengo não vai jogar se preocupando com o resultado, eu tenho que ganhar aqui, mas o Inter tem que perder lá. Não. O Flamengo tem que entrar dentro de campo só dizer assim, nós temos que ganhar de 6-0. Ganhamos de 6-0, acabou o campeonato. Wander Ribeiro, como é que você vê aí? O Flamengo só depende dele, não depende do resultado da equipe do Internacional contra o Corinthians, né? Mas é lógico, acredito que o São Paulo vai tentar dificultar. Como você vê esse jogo de quinta-feira, Flamengo, São Paulo, Inter e Corinthians? Olha, Pompeia, eu acho, você falou bem, né? O São Paulo não querer deixar o Flamengo fazer a festa em casa, o Bruno disse bem que o São Paulo sabe jogar. O detalhe é o seguinte, precisa ver se o São Paulo vai achar algum gancho para se motivar para o jogo. São Paulo precisa se motivar para o jogo. Mas, viu, Wander, uma das motivações, eu acho, é o novo técnico, que inclusive vai estar lá assistindo o jogo. Também. É verdade. O Bruno falou um detalhe interessante, que dificilmente vai acontecer, porque o São Paulo não vai perder para o Botafogo. Mas caso venha perder, porque quando o São Paulo começou a cair, o Fluminense começou a subir, a diretoria já ficou preocupada, falou, só falta o Fluminense que estava lá embaixo ir direto para a Libertadores de grupo, e nós, que estava prestes a ser campeão brasileiro, ter que ir para a pré. A diretoria já ficou meio assim. Então, lá no São Paulo tem isso. São Paulo, a diretoria, a comissão técnica, toda a cúpula lá, não admite o São Paulo entrar na pré. Já querem que entre direto no grupo. Talvez, se perder hoje, como o Bruno estava levantando, e aí vai precisar da vitória contra o Flamengo no domingo, pode ser um fator motivador. Mas precisa ver, se o São Paulo vai se motivar. Você falou daquele lance de terminar bem o campeonato, ganhando do melhor time do Brasil, que é o Flamengo, em casa.
um jogo para. E o Bruno destacou bem. O São Paulo, apesar de estar numa fase não muito boa, é um bom time também. É um time que tem um bom toque de bola. O Luciano é um bom finalizador. É um time que tem uma defesa até boa. É um bom time. É um jogo também, como a gente falou no começo do programa, são dois times que sabem jogar e jogam e deixam jogar. O Flamengo é um time que vai para frente, também tem um bom toque de bola. E o São Paulo, quer dizer, vai ser um jogo interessante. Né? Agora, lá no Sul, eu acredito que o Internacional não vai tomar conhecimento, vai voar para cima do Corinthians, vai fazer a parte dele, vai ganhar lá e com um olho no jogo lá contra o Corinthians e o outro olho aqui em São Paulo, no Morumbi. É verdade. Vamos ver o que vai dar. Mas o seu time está jogando agora, Palmeiras está empatando em 1-1 contra a equipe do Atlético de Goiás, hein? Está empatando em 1-1. Palmeiras. 1-1? O jogo começou às 6 horas, tá 1-1, hein, rapaz? Brincadeira, hein? Mas ontem, a rodada. Pode falar, Wander. Não, o Palmeiras está meio de ressaca ainda, não engrenou depois da final do Mundial Interclube. A ressaca tá grande, hein? Mas a rodada desse final voltar a jogar. A rodada desse final de semana. Voltar a jogar. A rodada desse final de semana aí nós tivemos Curitiba, acabou vencendo o Ceará perdeu pro Ceará por 2-0. O Bahia ganhou do Fortaleza por 4-0. O Flamengo venceu o Inter, né? Corinthians empatou 0-0 com o Vasco, Sport 2, Atlético Mineiro 3, Santos 1, Fluminense 1, Grêmio 1. Tivemos também o Atlético do Paraná 0, Goiás 0, Bragantino 0, Palmeiras está jogando, está 0-0. E mais tarde, às 8, nós temos aí Botafogo e São Paulo. Já caíram, né? A equipe de Vasco caiu, Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo também já caíram para a segunda divisão. É para a Série B do campeonato. Interessante, hein? Caiu 2 times carioca, hein? Porque o Vasco não tem mais jeito. Matematicamente tem chance, mas tem que saldo de gol, tem que fazer 12 gols, é impossível aí. Agora, como 2 times grandes do Rio de Janeiro caem assim, aí é para você ver que no Rio só tem Flamengo. O resto, pelo amor de Deus, hein? Em Wander e o Bruno, o resto lá vou te contar é uma baba, hein? Pobre futebol carioca, né, Pompeia? Pobre do futebol carioca, né, Bruno e Beto? A gente fica triste, né? Porque são 2 times tradicionais, né? E aí deixando o futebol carioca mais pobre, né? Um estado importantíssimo vai ficar com apenas 2 times na elite, né? Vai ficar apenas com o Flamengo e o Fluminense, né? Agora, só me alongando um pouquinho do comentário, Pompeia, eu acho o seguinte: esse campeonato de pontos corridos são 38 rodadas. 38 rodadas. Veja só, se você é dirigente de uma equipe, se você estiver ali na 8ª, na 10ª, você tem condição de mudar o time e tal. É muito longo. Se você, quer dizer, dá tempo de você acertar o time. Tem que ter plantel também, reforços. Né? Oi? Tem que ter plantel também, né? Não, mas você veja só, Pompeia, como o campeonato é longo, dá para você somar ponto no decorrer. Vamos pegar o Vasco, um jogo. Por que o Vasco está no sufoco hoje? Por quê? Por causa de um resultado infeliz que ele teve. Ele perdeu para o Curitiba em casa. Esses 3 pontos estão valendo ouro. Quer dizer, ele poderia estar numa condição tranquila por causa de 3 pontos contra um time rebaixado. Mas o time do Vasco é muito ruim, o time do Vasco. E o time também passa por uma situação financeira. Mas você está chegando onde eu quero. Você não pode e outra coisa, time ruim. passa por uma situação financeira complicada. O time não tem condições nem de pagar salário de jogador. Como é que vai contratar? Então essa coisa é complicada. Eu acho o campeonato longo. Se a diretoria, a executiva de futebol de uma equipe estiver atenta, dá para você, né? Não pode você, igual você falou, você ficar com dificuldade financeira, não ter condição de contratar, os jogos ir passando, você não perdendo, você não somar ponto, igual você falou, aí você vai pro vinagre mesmo. O Bruno, que nem o Van está falando sobre a situação do Vasco. É a mesma coisa que a situação de São Paulo. Quem diria que o São Paulo chegou a abrir 7 pontos, todo mundo dava com o São Paulo como campeão. O São Paulo não venceu nenhuma, daí brigou aí para tentar ficar entre os 4 na Libertadores. Então é complicado. Se o time não tiver uma certa estrutura, o São Paulo tem estrutura, né? Mas esse time lá debaixo da tabela,
São time tudo aí com situação financeira complicada. Você vê o próprio Corinthians aí, devendo barbaridade. O Corinthians estava para cair, que o Mancini chegou, ninguém acreditava que conseguiu tirar o Corinthians do rebaixamento, até tentou brigar por uma Libertadores, que foi bom nem ter entrado, porque o time não vai ter condições de disputar uma Libertadores aí também, pelo time é muito fraco. Eu acho que o futebol brasileiro tem que se reestruturar, os times também têm que se reestruturar. Afinal de contas, essa temporada, Vander e Bruno, viu? Eu acho que complicou mais a situação foi não ter público. Não ter público, então, é a renda que sustentava muitos times aí que acabou não acontecendo. Então, a falta de público também dificultou, prejudicou mais ainda financeiramente os times aí, viu, Bruno? Não, Beto, o problema maior é o seguinte, que o futebol brasileiro, em alguns clubes, é tratado ainda como um esporte amador. Eles não são profissionais. Então, o Vasco da Gama, o Botafogo, estão colhendo o que plantaram. Os mesmos times também, que vamos supor, o Goiás mesmo, ano passado o Goiás vendeu o Michael para o Flamengo por 49 milhões. Cadê esse dinheiro? Que hoje o Goiás está caindo pela tabela. Então, tipo assim, se os dirigentes brincam de ser dirigentes de clube de futebol. Agora, veja bem, é isso que eu estou falando. Você vê o que o Flamengo fez quando o Bandeira de Melo assumiu o Flamengo. O Flamengo fazia times ridículos, que não brigavam por nada, mas também não brigava para cair. Ficou 4 anos ali no meio da tabela, se reestruturando. E agora, com a reestruturação que o Flamengo fez, o Flamengo foi acho que tem 2 times no Brasil que aceitaram o Profut, que era o quê? Você negociar sua dívida em 20 anos do que você devia no INSS, só que em contrapartida você não poderia mais atrasar. E nenhum clube quis fazer isso. Por quê? Porque sabia que vai atrasar. E o Flamengo foi lá e, não, a gente quer. Então o Flamengo tem hoje uma dívida controlada, está se pagando em dia, se reestruturou. Lógico, esse ano, independentemente da pandemia, o Flamengo arrecadou bem menos do que o esperado, mas isso aí foi todo mundo, entendeu? Mas o Flamengo está em dia com suas obrigações. Não adianta fazer como o Atlético Mineiro está fazendo, injetando dinheiro de um cara, quando o cara saiu, o Atlético está afundado em dívida, e o Corinthians fez isso há algum tempo atrás, saiu contratando sem nenhuma estrutura, tanto é que passou necessidade esses dias, até com a volta do Andrés Chances, ele não conseguiu fazer o Corinthians novamente forte quanto ele fez na primeira passagem dele. Então, por quê? Porque trata futebol como um amadorismo. E hoje, no mundo que vivemos, não dá para você tratar o futebol como amadorismo. Então, hoje eu vi um comentário na internet, falou assim, a CBF está indo para um campeonato igual o espanhol, com 2 times. Cara, se tiver só 2 times para disputar o campeonato forte, a culpa é dos times ou a culpa é dos outros times? Que não se organizam, não se estruturam, não vão atrás de fazer as coisas. Não, entra um cara lá e diz, eu vou contratar fulano que paga e fica o outro devedor. Então, os clubes Vasco da Gama e Botafogo estão colhendo a incompetência dos seus dirigentes. Fico muito triste pela grandeza do Vasco e a grandeza do Botafogo, que merecem estar na primeira divisão. Mas os comandados do time, os comandantes do time, os dirigentes, só fazem cagada. Então, Vasco e Botafogo estão colhendo o que plantaram. O Goiás está colhendo o que plantou. Vendeu o Michael por 49 milhões e cadê esse dinheiro? Sumiu, desapareceu, evaporou. Então não tem jeito, Beto. Se futebol não for tratado com profissionalismo, não tem jeito. Não adianta só você ter uma estrutura boa, você tem que ter a estrutura boa, mas essa estrutura física, tudo bem, é muito fácil. A estrutura física tem que funcionar. Fisioterapia, médico, alimentação, translado, né? Tudo isso, logística, tudo tem que funcionar. Um clube, para você investir milhões e milhões, como a gente mexe no futebol brasileiro,
e ter time ainda que faz as coisas como amadorismo, não adianta. Ô Wander Ribeiro, o Santos anunciou hoje a contratação do Ariel Roland. E aí, esse argentino, 60 anos, que está vindo aí dirigir a equipe do Santos. Cuca se despediu ontem diante da equipe do Fluminense. O Santos acabou empatando em 1-1. Cuca saiu, deixou o time aí, fez uma grande campanha com a equipe do Santos, deixou o time classificado para a Libertadores. E esse argentino que vem aí, será que, né? Que podemos esperar desse argentino? Agora, o Pompeu, o detalhe é o seguinte. Eu acho o seguinte, a diretoria do Santos, o Bruno falou em boa gestão, em saber administrar. Nota 0 para a diretoria do Santos. Por que não manteve o Cuca? Fez um trabalho fantástico, como você falou. E outra, esse treinador que está chegando, com certeza vão ter que trazer reforços para ele. Por que não deixa o Cuca, apresenta um projeto, um plano de investimento, de melhoria para o plantel e segura o Cuca? Mas ele que não quis ficar, né, Wander? Eu acho que ele já, Sim, que ele já deve ter alguma coisa aí já para ele, viu? Não, e outra coisa, ele já declarou em entrevista. Ele teve muita dificuldade no Santos, né? Não, ele falou, ele está deixando mais por causa das dificuldades do time. Exatamente. Ele falou, não, aqui você tem que fazer as coisas num dia, aqui você tem um incêndio para pagar por dia. Por isso que ele não vai ficar. Ele sabe que a situação do Santos é meio complicada, a política está muito forte, é crise financeira, o time tem problema seríssimo na FIFA. Por isso que ele não ficou. Eu acho que nota 0 para a diretoria. Tinha que apresentar um projeto para o Cuca, falar, 2021 vai ser assim, você pode ficar, nós estamos juntos, fechado com você. Com certeza ele ficaria. E outro detalhe também, Pompé, pegou um modismo no Brasil de só trazer treinador estrangeiro. Pelo amor de Deus, para com isso. O Santos quase contratou o Thiago Nunes, que fez um excelente trabalho no Atlético Paranaense, só não deu certo no Corinthians. Um treinador novo, safra nova, sabe jogar no ataque, tem uma metodologia moderna. Por que não deu uma chance para o Thiago Nunes? Agora pegou isso aí. Os times brasileiros precisam de treinador, é argentino, espanhol, português. Tenha santa paciência. Vamos valorizar os treinadores que nós temos. Eu acho que não sou contra, não. Eu acho que tem que trazer, sim, como eles contratam lá fora também. Agora tem que vir também alguns treinadores estrangeiros, porque os treinadores brasileiros também estão muito acomodados, hein? Você pode ver, não tem novidades. Não tem novidades do treinador brasileiro. Eles pararam no tempo, né, Pompeu? Então tem que vir de fora. Tá entendendo? E aí tem que vir de fora. Agora eles acham que é treinador do país do futebol, que isso está tranquilo, isso já rotula eles como os melhores do mundo, né? Não é por aí. Um abraço para Ayrton Carvalho, grande Chumbinho, a Edelina Alão também, que está assistindo o nosso programa. Plácido Moreno, grande Plácido Moreno também, que logo vai estar novamente aqui para trazer as novidades da equipe do Real Madruga aí, a Conceição Junqueira, o Sander Aloísio, também está lá ligadinho, acompanhando o nosso programa. Gracílio Paes Conceição, grande palmeirense também, nos acompanhando aí. Mas vamos esperar, a expectativa é muito grande, está aí, vem esse técnico. E a comissão técnica dele é pequena, que é ele só mais 2 só, né? Não é que nem técnico que vem aí, já traz uma leva aí, traz uns 10 juntos. Ele só vem ele e mais 2 aí, mas vamos aguardar, vamos esperar. Agora tá aí. Vamos esperar então. Hoje o Palmeiras continua empatando em 1-1. São Paulo joga às 8 da noite. Mas a expectativa é realmente a quinta-feira que define quem será o campeão brasileiro aí. Mas você pode continuar participando. Dá seu palpite aí. Quem será o campeão brasileiro? Participa, né? Você for um dos acertadores. Você estará participando aí. É lógico que vai ter vários acertadores, né? Entre os acertadores nós estaremos sorteando 3. Um vai ganhar 2 lanches com hambúrguer artesanal do Dogão Lanche, né? Do amigo Dogão lá da Regente Feijó 422, e também uma deliciosa pizza da Anselmo Restaurante e Lanchonete. A pizza dele lá é muito boa, hein? E também, olha, se
conjunto, esse kit churrasco, uma faca e uma chaira aqui, né? Para você fazer um churrasquinho aqui do Sindalco, do presidente, nosso amigo, o José Roberto da Cunha. E o Vander que está aí, o Bruno Vander, né? Inclusive, que está aí para inaugurar a reforma dele, sabe? Fazer um churrasquinho, né, Vander? Mas o Vander não pode participar, que ele faz parte da equipe, sabe? E ele senão, porque tá difícil de inaugurar aquela reforma lá, hein, Vander? Quando que sai a inauguração lá? Agora também tem que esperar, nessa pandemia toda, né, Vander? Tem que esperar um pouco, né? Mas não pode aglomerar, né, Pompeu? não pode aglomerar. Mas uma coisa também, viu, o Bruno Alexandre? O Vander agora o homem tá atleta, velho. Tá fazendo caminhada todos os dias, rapaz. O homem tá andando aí, diz que tá andando de 10 a 12 quilômetros. Você acredita nisso? Bruno? Tem que andar, tem que fazer, tem que começar a caminhar também. Bem devagarinho, viu? Bem devagarinho. Mas acredito que desses 10, 12 é 1, 2 quilômetros, Alberto. Não. Mas, tudo isso? Grande. É 1 quilômetro, depois toma 5 litros d'água. Quando não não sei. Água pode, não pode é cerveja. Aqueles Danone que ele fala, sabe? Aqueles Danone que ele gosta, né? Aquela cervejinha. Bruno, mudando rapidamente, eu sei que você está aí. Atividade esportiva, como é que está a situação na secretaria? Handebol, volta quando? Ainda demora um pouquinho? Como é que está a situação? Estamos parados do mesmo jeito, porque o Ministério Público, infelizmente, aqui não autoriza a gente voltar, e como é prefeitura, você tem que obedecer ao Ministério Público, não tem jeito, né? Então, mas eu acredito que no mais tardar, no comecinho de abril, a gente já vai começar a ser liberado a voltar aos treinos das equipes principais para os jogos regionais. Tá certo. Bruno. Pode falar. Ele está ouvindo, pode falar. Não, eu queria ver o Pompeia, eu queria perguntar para o Bruno, porque o Bruno está na secretaria, ele é treinador, ele é funcionário da Secretaria de Esportes, não sei se o Bruno sabe, que a Secretaria do Estado, a Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Recreação, fala com relação ao calendário, né, de 2021. Se o calendário vai ser cumprido, não vai? Eu pergunto isso, Bruno, porque Araçatuba tem 2 competições importantes, né? Tem os jogos do idoso e também tem os jogos regionais. Você sabe com relação a isso, se está suspenso, se o calendário vai ser cumprido, vai ser executado, Bruno? Olha, Wander, saber de certeza a gente não sabe. A gente sabe o seguinte: o calendário, por enquanto, está mantido, porque os jogos regionais é em julho, e os jogos do idoso, se eu não me engano, é agosto ou setembro. Então, como tem a previsão do próprio Estado, que eu estava numa reunião com a Federação Paulista de Handebol também esses dias atrás, o próprio presidente da Federação Paulista ligou para o ministro da Saúde do Estado de São Paulo, secretário de Saúde, e ele confirmou que até junho, ou no mais tardar em julho, estaria o Estado de São Paulo inteiro vacinado. Então, acredito eu que, isso primeira e segunda dose, tá? Eu acredito que a partir de julho e agosto a gente não vai mais ter tantos problemas causados pela pandemia, espero eu, né? Mas a gente está esperando agora, no mês de março, uma vacinação mais em massa, né? Porque nós vamos ter, principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, e no Brasil inteiro, vai chegar, acho que no mês de março chega agora quase 40 milhões de doses, né, de vacinação. Então, acredito que dentro desses 40 milhões, uma boa parte da população, principalmente aqui do estado de São Paulo, já vai estar vacinada, né? Acredito que, lógico, nem todo mundo vai estar vacinado, mas principalmente as pessoas de alto risco, que são os idosos, os mais velhos acima de 50 anos, eu acho que já vai estar devidamente vacinados, né? Até junho. E o restante vai esperar até o final do ano, mas a grande maioria também das pessoas mais novas, a porcentagem é muito mínima daquelas que contraem o Covid e apresentam um quadro grave, né? É mais as pessoas acima de 50 anos que a gente sabe que tem
um histórico de ter as consequências mais graves por causa do Covid. Então, eu acredito que o Estado deva manter, até março, acho que o Estado mantém o cronograma de jogos esse ano. Na minha opinião... Você falou bem, viu, Bruno? Porque todo mundo que mexe com projetos para o ano, empresas, investimentos, calendários, estão todos já trabalhando para o segundo semestre e de olho no quantitativo de vacina. Você definiu bem. Está todo mundo já se planejando somente para o segundo semestre e de olho na vacinação, né, Bruno? Agora, viu... Vandei até... Pode falar, Beto. Pode falar, Bruno. Não, eu estou falando assim, que, veja bem, tudo dentro do esporte gira em torno de protocolo. Então, tipo assim, você viu que o futebol conseguiu voltar, o vôlei está disputando, até o vôlei de Araçatuba aqui está disputando a Superliga B, com todos os protocolos. A Liga Nacional de Voleibol está tendo jogos. A Liga Nacional de Basquete vai começar os jogos ainda esse mês, o mês que vem já. O futsal está tendo jogos da Liga Nacional. Então, o esporte de alto nível de competição, de alto rendimento, não parou. Realmente, quer dizer, já retornou desde o ano passado e continua tendo suas atividades normais, né? Só o Estado de São Paulo, os jogos da Secretaria Municipal do Estado de São Paulo, Secretaria do Estado de São Paulo, que não estão ainda sendo realizados, né? Mas todos os campeonatos, a não ser, logicamente, que a gente teve, como eu falei, semana passada participei de uma reunião da Federação Paulista de Handebol, e o handebol é o único esporte que a gente, em reunião, decidiu esperar para começar o campeonato esse ano, em agosto, depois das vacinas. Mas todos os outros esportes estão tendo competições normais, né? Agora o Estado de São Paulo colocou suas competições começando a partir de, se eu não me engano, de junho, entendeu? E eu acho que esse cronograma não vai fugir muito não esse ano não. Agora é o seguinte, viu, o Bruno e o Vander, né? Futebol já está começando aos poucos a ter público, né? Estão liberando aos poucos, né? 30% capacidade do estádio, aos poucos está sendo liberado. Futebol nós temos na várzea, em todo o estado de São Paulo está tendo. Em São Paulo, no interior, está tudo tendo campeonato todo aí. Eu acho que nós temos que se cuidar, porque a doença ainda está aí, o vírus está aí, é preocupante. Inclusive, estava até conversando com um médico hoje, um médico renomado, um médico que ele trabalha tanto na Santa Casa como na Unimed, ele disse, a coisa não está fácil, não. A coisa não está para brincadeira, não. O pessoal tem que se cuidar. Mas vamos esperar essa vacina que vem aí, né? Que venha logo para vacinar todo mundo aí. Eu acho que já era, principalmente no estado de São Paulo, já era para estar uma boa parte já vacinado, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Mas, infelizmente, por briguinha política, a coisa está meio paralisada. Mas vamos torcer que a coisa se normalize o mais rápido possível, né? Para que a gente fique imune disso daí. Na minha opinião, eu acho que dificilmente nós teremos jogos regionais, que é em junho, né? Junho ou julho? O Bruno? Julho. Eu acredito que dificilmente, mesmo porque jogos regionais como jogos abertos, você sabe muito que vem atleta de outros estados. As equipes contratam atleta de outros estados. Tá entendendo? E por isso que eu acho muito difícil ter jogos regionais aí com ginásios lotados, todas essas coisas aí, mas vamos esperar, vamos aguardar. Eu acredito, Beto, que vai ter, só que daqui para lá se vai se decidir se vai abrir o ginásio para público ou não. Então não entendeu? Compensa ter jogos. Ou só entra as equipes. Não, não está tendo futebol de campos desse jeito, sem público? Então, regionais, a Liga Nacional está desse jeito, todas as ligas nacionais que está tendo esporte está tendo desse jeito, não está tendo público. Mas são profissionais, então, né? Os abertos não seria nenhum... Sim, mas os abertos não seria nenhum motivo para não ter público também. Mas agora, eu acredito que até lá a gente esteja num patamar melhor do que isso. Eu acho que não... Vou discordar de você um pouquinho sobre a doença e não sendo negacionista, eu sei que a doença existe e ela é grave. Agora, o que falta no Brasil é informações da seguinte maneira.
Se fizeram um alarde muito grande sobre essa doença e não focam nas condições de você se proteger, né? E não cobram de se proteger nos estádios. Os estádios brasileiros, todos já poderiam estar com 30% da sua capacidade sendo tomadas por torcida. Não teria nenhum problema, só era sentar como sentou lá no Catar, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. Ó, e você não faz aglomeração e você não tem problema nenhum. Você não quer comparar aqui o Brasil com o pessoal Sim, mas aí a gente lá é outro mundo, pô. A gente tá falando de quê? De pessoas brasileiras mal educadas. Então, que não sabe. E não, aí joga o problema na doença. Não, o pessoal que é mal educado que não sabe abrir. Agora, logicamente, se você abrir e você tiver um policiamento lá dentro com 30% só da capacidade do Maracanã, você teria ordem, como falar assim, você é ali, não pode. E a partir do momento, como é no Catar, que um chegava mais próximo, ia um fiscal e já mandava o cara separar. Não dá para você fazer isso com o estádio inteiro. Agora, com 30% do estádio, Beto, dá para fazer sim. Agora, o problema maior de doença, Beto, tipo assim, nós tivemos a gripe espanhola numa época que a gente não tinha recurso nenhum, que matou 500 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas em 2 anos. 500 milhões de pessoas em 2 anos. E não se parou nada, não teve jogo, a gente tem jogo aqui no Brasil, que tem uma foto que viralizou do jogo do Fluminense lá na Laranjeira, todo mundo na arquibancada de máscara, assistindo o jogo de máscara. Mas tudo bem. Agora veja bem, deixa eu terminar. Veja bem, Beto. Aí você pega uma doença que matou só 2 milhões de pessoas no mundo, e isso eu não estou relativando a perca das pessoas, eu estou falando apenas de números. Não estou falando que uma morte ela não é importuna para as famílias que perdem umas pessoas por essa doença. Agora, se você falar em números, que a doença espanhola matou 500 milhões e o Covid, que todo mundo falou que ia matar muito mais, só matou 2 milhões até agora, então não precisa se ter tanta coisa impedindo para que todos os países voltem ao normal. Eu acho que agora, com vacinação, por isso que eu estou falando que acredito que vai ter jogos agora, com vacinação em massa no mês de março, a tendência natural é você começar a criar uma imunidade de rebanho já. Então, março, abril, maio, junho, nós temos 4 meses aí para esses índices caírem muito mais do que estão. Então, eu acredito sim que vai ter jogos regionais normalmente. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Quero mandar um abraço para o Irineu, grande Irineu Nakamuni, grande Irineu, para Ana Silva também, estão ligadinho. Olha, já são 7h20, né? Já são 7h20. O papo tá gostoso, está descontraído, mas infelizmente nosso horário já estourou, né? Então eu quero agradecer o Wander, o Bruno Alexandre, né? E espero contar com vocês na quinta-feira para a gente falar vamos falar do Inter ou vamos falar do Flamengo? Quem será o campeão brasileiro? Então vocês já estão convocados para quinta-feira aqui dentro do programa Debate Esportivo para a gente falar para a gente comentar aqui sobre o campeão brasileiro versão 2020 que está aí terminando em 2021. Wander Ribeiro, um abraço para você, continua na sua caminhada, vai devagar, hein? Tá? E vai devagar, devagarinho, como diz o Martim da Vila, devagar, devagarinho, tá? Tá indo que hora, Wander, fazer a caminhada? À tardezinha, né? Era que o sol dá uma caidinha, né, Pompé? Por que não de manhã? De manhã que é gostoso, rapaz. De manhã tem que repousar, né? De manhã tem que dormir. Vai acordar também, viu, Bruno? Vai acordar isso daí. Wander, um abraço. Obrigado, até quinta-feira, hein? Um abraço, Pompé. E deixa eu dar um recado para corintiano e demais torcedores das outras equipes. Corintiano, São Paulino, Santista, tá todo mundo querendo que palmeirense fique bravo com o time, com o nosso time, porque perdeu o Mundial. Meu amigo, nós ganhamos uma Libertadores, ganhamos o Paulista. Tem que ficar bravo com o meu time? Vai disputar a final da Copa do Brasil e da Sul-Americana? Não vou ficar bravo com o meu time. E outra, meu time está fazendo eu tomar muita cerveja, porque já foram 4 decisões
Eu já tomei, tenho que ir no mercado comprar um queijo, azeitoninho, amendoim original, mais 4 vezes, 2 da Copa do Brasil e 2 da Sul-Americana. Haja engove, Pompeia. Beleza, tá isso aí, é verdade. Mas, um abraço, tudo de bom. Um abraço, até quinta-feira. Bruno Alexandre, um abraço para você. Beleza, um abraço. Até quinta-feira, hein, Bruno? Será que você vem contente abraço, Beto, ou você vai vir triste? Um abraço, Beto, um abraço, Wander. Até mais. Valeu. Aí, então, participação. Bruno Alexandre, Wander Ribeiro aí, nossos analistas políticos, esportivo, falando aí dessa essa reta final do Campeonato Brasileiro. E tá aí, então, continua o Palmeiras empatando em 1-1. Daqui a pouco, às 8, tem São Paulo contra a equipe do Botafogo. Mas você que pode participar, nós estamos indo embora, mas você pode participar através do nosso WhatsApp, 997122330, 997122330, né? E dizer quem será o campeão brasileiro, Flamengo ou Internacional, né? Everton de Oliveira, um abraço para o Everton de Oliveira. Vocês estiveram conosco até agora, muito obrigado, uma boa noite a todos. E até amanhã, se Deus quiser, Ele quer com certeza, com mais um programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Um abraço, até amanhã, fique com Deus.